Boa tarde a todos e bem-vindos a esta sessão PESP Puxa 1. Tenho muito gosto em estar aqui convosco hoje e começava então por convidar a apresentação do trabalho e percepção dos pesquisadores quanto à elaboração dos planos de gestão de dados, a experiência da FIO-PGD, cujos autores são Viviane Veiga, Simone Dib, Érico Penedo, Aline Alves e Patrícia Correia Henning. Têm 7 minutos, como sabem, e ao fim desses 7 minutos soará uma campainha. Bem-vinda, Viviane, força. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Boa tarde a todos, ou bom dia, né? Eu vou compartilhar então a minha tela para a gente começar. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma Confoa. E a gente vai falar um pouquinho aí desse trabalho, né, que foi realizado por essa equipe que está com os nomes aí, que a professora Ana já passou para vocês. Bem, para a gente começar, é importante falar o quê? Os dados de pesquisa, a gente sabe que ele é o grande ativo da pesquisa científica atualmente, né? E como a gente tira esses dados que estão nesse cantinho daqui do túnel escuro e leva e dá luz, manda uma luz para esses dados? Como que a gente faz com que esses dados possam ter visibilidade? Esses dados possam ser acessados e também reutilizados. Bem, e aí a gente tem um desafio, né? Que é o nosso pesquisador. Como preparar também o pesquisador e os dados da pesquisa desse pesquisador, desse grupo de pesquisa, para o compartilhamento? Como gerar dados que sejam de fato fair, que eles possam de fato ser reutilizados depois? E aí a gente sabe que instituições de pesquisa, as universidades, agências de fomento, elas já estão com requisito, solicitando um plano de gestão de dados. E aí tem esse dado aí em cima e esse contexto do dado, né? O plano de gestão de dados, o objetivo dele é justamente dar o contexto desse dado, contar a história sobre esse dado e ajudar o pesquisador a planejar também o seu conjunto de dados e toda a sua pesquisa. Então, o plano de gestão de dados, ele tem que documentar desde a coleta, passando pelo processamento, armazenamento, compartilhamento, acesso e também as condições de reuso desse dado. E aí, a gente tem na Fiocruz o nosso sistema, que é chamado FIO-PGD, que é o Sistema para Elaboração de Plano de Gestão de Dados, que foi elaborado coordenado pelo ICICT, né, o Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde, uma das unidades da Fiocruz, e elaborado em contexto de um grupo de trabalho de ciência aberta da Fundação Oswaldo Cruz. Então, essa aqui é a carinha do nosso sistema, que tem dois modelos, um modelo simplificado e um modelo FAIR, que está em desenvolvimento. Então, para a gente entender a percepção do pesquisador quanto ao plano de gestão de dados e sobre o próprio sistema, nós trabalhamos junto com um piloto coordenado pela Vice-Presidência de Educação, Informação e Comunicação, com 4 grandes projetos de pesquisa da Fiocruz em 4 subdomínios do campo da saúde. E esse trabalho foi feito de agosto a dezembro de 2021. E aí, o que nós percebemos nessa percepção? Primeiro, né, quais eram as nossas perguntas, né? Quais eram as nossas perguntas norteadoras nessa pesquisa? Primeiro, qual a percepção do pesquisador quanto à elaboração de um PGD? O que ele entende sobre o PGD? Segundo, qual é a dificuldade e dúvida na elaboração? Mesmo ele entendendo que é importante, ele tem dúvida, ele consegue fazer, tem dificuldades? Qual o tipo de apoio que esse pesquisador ele precisa para elaborar um plano de gestão de dados? E o que pode ser implementado em uma ferramenta de PGD para facilitar o seu preenchimento? E aí nós temos aqui algumas considerações gerais desses pesquisadores que participaram do projeto, tá? Pesquisador 1 considerou o sistema fácil de ser utilizado, enfatizou a necessidade de planejamento do próprio pesquisador desde o início da pesquisa, facilitando o preenchimento do plano, e a importância também dele ser preenchido em equipe, não só um pesquisador, mas a equipe está preenchendo. O pesquisador 2, ele disse que gostou da interface, das cores, que foi fácil identificar os links, foi tranquilo criar o plano de gestão de dados, editar, gerar o PDF, e finalizou com relato. Eu achei o sistema muito simples e muito fácil, achei tudo muito claro, não tive dúvida nenhuma, né, nenhuma dificuldade. O pesquisador 3
salientou que preencher o PGD foi importante para ele, para que ele se atentasse para vários aspectos da gestão e utilização dos dados, porque muitas das vezes ali, na hora que ele vê a pergunta, ele não se atenta para algumas coisas. Então, quando ele vê aquela pergunta que ele tem que preencher, ele fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, isso é importante sim para o planejamento da minha pesquisa e para a organização dos meus dados. Então, foi um outro aspecto também. E o pesquisador 4 relatou que as perguntas do PGD foram objetivas e claras, enfatizou que gostou de todos os aspectos do sistema, interface, funcionalidade, e afirmou que não mudaria nada no sistema. Parece um mundo perfeito, né, gente? Mas vamos mostrar as dificuldades também. E essas dificuldades, o interessante é que ela foi muito mais percebida pelo grupo que estava conduzindo a pesquisa do que pelos próprios pesquisadores. Então, é importante a gente verificar as diferenças de percepções. Os pesquisadores tiveram uma percepção do sistema e do processo, mas nós, enquanto profissionais da informação e de TI, e com compreensão sobre o que é o compartilhamento de dados, o que é a organização desse dado, como deve ser feita a gestão desses dados e dos princípios FAIR, nós verificamos que sim, nós tivemos muitas dificuldades e os pesquisadores tiveram algumas dificuldades nesse processo. A gente não vai ter como falar de todos, mas a gente vai abordar o principal problema aqui. O principal problema que a gente percebeu é o metadado. Tá? O campo de metadado do plano de gestão de dados é uma dificuldade. 2 pesquisadores não preencheram, ignoraram, né? Não preencheram esse campo, e outros pesquisadores conseguiram preencher, às vezes não preenchia completamente da forma correta, parcialmente ok. Então, o campo de metadados é um grande problema ainda para o pesquisador. E aí a gente ficou pensando, será que essa dificuldade foi só com a gente aqui? Ou essa dificuldade também abrange outros sistemas ou outras áreas também do conhecimento? E aí a gente começou a analisar plano de gestão de dados em outros sistemas, como o DMP Online, o Argus, o DMP-TOO, e ao total nós analisamos 128 planos de gestão de dados disponíveis publicamente. E aí vocês podem ver que no DMP Online, 90% dos pesquisadores não responderam ou responderam incorretamente o campo sobre metadado. Já no Argus, 63% não respondeu ou respondeu incorretamente esse campo. E no DMP-TOO, 63% não respondeu ou respondeu incorretamente. E aí percebam que 12% respondeu apenas com padrão de metadados, mas não especificou quais eram os metadados utilizados na pesquisa. Então, a gente percebe, né, alguns desafios, né? Quais são os principais desafios? Primeiro, o material instrucional de apoio é fundamental nesse processo. Segundo, treinamento, um treinamento que realmente apoie o pesquisador para que ele possa entender quais são as etapas do plano de gestão de dados. Aqui na apresentação a gente não trouxe o desafio. Conclua, Viviane, por favor. Um minutinho, tá? Tá, ok. E equipe de suporte também é importante, e os metadados, como a gente falou, que foi o principal problema. E aqui está a nossa equipe que participou dessa pesquisa, né, que eu já apresentei aqui no início, e estamos à disposição para mais informações, e aqui está nosso e-mail também, para quem quiser saber mais. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane, por uma apresentação tão interessante e tão importante na perspectiva de quem faz o preenche o DMP. Então, passávamos agora à próxima apresentação, ainda na linha da percepção dos pesquisadores, neste caso, percepções dos pesquisadores em enfermagem sobre o compartilhamento de dados de pesquisa, primeiras aproximações, e os autores são a Solange Pereira Campos e a Maria Alencar. E podem começar então a vossa apresentação, têm 7 minutos para o fazer. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde. Acredito que eu já esteja compartilhando a tela. Meu nome é Solange Pereira Campos, eu sou enfermeira, sou doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem e ciências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Minha professora orientadora, professora Maria Simone Menezes Alencar, e o nosso estudo, que eu vou apresentar, percepções dos pesquisadores em enfermagem sobre o compartilhamento de dados de pesquisa, primeiras aproximações. Para a enfermagem, a coleta e utilização e recuperação dos dados são muito importantes para a realização do processo de trabalho de enfermagem.
e a gestão da informação e tecnologia da computação são facilitadores nesse processo. Porém, os profissionais que atuam ou pesquisam na área de enfermagem precisam compreender quais são os tipos de dados essenciais para a enfermagem e a sua forma de organização. Em 2018, foi realizada uma pesquisa, acesso aberto a dados de pesquisa no Brasil, práticas e percepções de pesquisadores, em diversas áreas do campo do conhecimento, no Brasil todo. Houve 4.703 participações de pesquisadores participaram. E nesse contexto de reuso de dados, que foi possível porque os pesquisadores disponibilizaram o codebook da pesquisa, então houve, a partir do resultado dessa pesquisa, um recorte somente com os pesquisadores da subárea de ciência da saúde e enfermagem, então encontramos 106 pesquisadores de enfermagem para o atual estudo. E quem são esses pesquisadores que nós encontramos? Principalmente doutores, profissionais com doutorado, professores pesquisador, atuando na área acadêmica e no setor público, principalmente atuando na área sudeste e sul do Brasil, que é a área de maior PIB, né, região do Brasil, e quem são os principais financiadores da pesquisa? O próprio pesquisador e a própria instituição e a agência de saúde nacional. Os tipos de dados gerados da pesquisa, gerados pelas suas pesquisas. Banco de dados numéricos, textos e planilhas. Os textos na área de enfermagem é algo bem comum, já que nós realizamos muitas entrevistas na pesquisas sociais também. E local de armazenamento? Quando solicitado a pergunta quanto ao local de armazenamento, os pesquisadores de enfermagem já apresentaram uma preocupação em armazenar esses dados, principalmente em mídia externa e nuvem, porém ainda em âmbito pessoal. O papel e, claro, o computador pessoal ainda aparece de forma tradicional, porém, quando colocou-se sobre se armazena em servidor da instituição ou no servidor do laboratório, chama atenção quando o pesquisador coloca nenhum dos dados nesses locais, desses repositórios, levando a preocupação caso esse pesquisador saia da instituição, perca algum tipo de vínculo, e aí você tem a perda de dados, possivelmente. Quando perguntado se esse pesquisador já compartilhou os seus dados de pesquisa, 70% disseram que sim. E desses 70%, por que compartilharam? A partir de quê? 60% responderam a partir dos periódicos. E desses que compartilharam os dados de pesquisa, quanto desses em publicação em acesso aberto? Nós já vemos mais 50% relatando que parte dos dados eles publicarem em acesso aberto. Isso já é um sinal de que estamos evoluindo nessa área. E quem compartilha, né? Onde eles compartilham? O repositório de revista, como esperado, em repositório institucional, já é uma realidade nacional, porém, repositório temático para a enfermagem ainda é algo que precisamos trabalhar. E quando perguntado sobre o que ele espera de retorno quando compartilha seus dados, o pesquisador colocou reciprocidade, acesso à cópia, acesso aos produtos, aprovação para poder compartilhar os seus dados, citação do seu trabalho, claro, colaboração na pesquisa que está sendo realizada, agradecimento e uma coautoria. Porém, razões para não compartilhar. E aí a gente viu o trabalho da Viviane, que já vem trazendo isso daqui, quanto que é importante esse suporte,
para o pesquisador. Ele coloca, né, que precisa publicar antes, não há uma infraestrutura, falta de financiamento, não é exigido, não sabe como publicar, não tem essa infraestrutura para ele, não tem permissão, não conhece todas as permissões possíveis, e há uma falta de padrão para ele poder publicar. A Viviane trouxe isso muito bem. E, nesse primeiro momento, mostrou a importância, né, do mapeamento e dos processos de pesquisa de enfermagem através e através da minha pesquisa do doutorado, espero realizar esse mapeamento. O título da pesquisa é Compartilhamento e Reuso de Dados de Pesquisa em Enfermagem, entre a intenção e a prática, pesquisa que já está em curso, com os dados já coletados, e eu espero que, a partir do resultado desse trabalho, sirva de base para a gente discutir mais ainda sobre aumentar esse debate sobre esse tema, e que esse debate já está iniciado pela Rede Golfer Brasil Saúde e Enfermagem, transformando o compartilhamento e o reuso de dados em algo real e efetivo, e preferencialmente aberto, isso, por favor. E alinhados com os princípios FAIR. Muito obrigada. Muito obrigada, Solange. Foi uma apresentação interessantíssima. De facto, esta temática, novamente, da percepção e das resistências e a apreciação da partilha de dados tem sido um grande desafio para todos nós. Então, passávamos à próxima apresentação. Eu continuo a convidar a que coloquem questões no chat e os oradores a que vão respondendo. Depois, no final, teremos um debate mais alargado. A próxima apresentação intitula-se Percepções dos Pesquisadores Amazonenses sobre a Gestão de Dados de Pesquisa, e os seus autores são a Célia Regina Simonetti Barbalho, a Gino Marcelino Galvez, o Tiago Jordano de Sousa Siqueira, Daniel Oliveira Inumato e Cleiton da Mota de Sousa. Por favor, podem fazer a vossa apresentação. Olá, bom dia, boa tarde, dependendo de onde estão. Me chamo Tiago Siqueira, vou apresentar o trabalho intitulado Percepções dos Pesquisadores Amazonenses quanto ao compartilhamento e reuso dos dados de pesquisa. E essa pesquisa ela foi já norteada a partir também de outra pesquisa que foi comentada anteriormente, e exatamente para ver o compartilhamento de dados de pesquisa como uma prática da ciência do movimento aberto, pela ciência aberta, para disponibilizar de forma gratuita, pública e sem restrições os dados brutos gerados pelas pesquisas. Então, nós entendemos que o objetivo aqui é identificar essas percepções dos pesquisadores amazonenses sobre compartilhamento e reuso, considerando que esse compartilhamento ele é influenciado pelas próprias motivações dos cientistas. Então, o nosso percurso metodológico, essa pesquisa, ela caracteriza-se como exploratória do tipo descritiva, e foi utilizado também um formulário eletrônico desenvolvido pelo Grupo de Trabalho da Rede de Dados de Pesquisa do Brasil, a RDP Brasil, em colaboração com outras instituições brasileiras. Esse questionário ele é composto por questões abertas e fechadas, e nós otimizamos ele dentro do Live Survey, e foi otimizado pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Amazonas. Essa pesquisa ela ocorreu em 2 momentos. O primeiro período no ano de 2018 e depois foi retomado no ano de 2020. É importante destacar que os dados para ter acesso aos participantes foi dados extraídos da plataforma Lattes, extraído em outubro de 2017, onde então conseguimos identificar 5.397 sujeitos que estavam todos vinculados a instituições amazonenses. Quanto aos resultados obtidos, nós tivemos uma análise de 728 instrumentos, sendo que alguns deles estavam respondidos em sua completude e outros parciais. E agrupamos em eixos, primeiro caracterizando os sujeitos, dados produzidos, o comportamento para compartilhar e aspectos de gestão de dados de pesquisas. Por questão de delimitação e pelo tempo também, nós vamos focar muito mais nos eixos 3 e 4.
Mas é importante notar que, quanto ao gênero, há uma predominância ainda de pesquisadores do sexo masculino. Quanto ao nível de titulação, a sua maioria são doutores, são mestres ou doutores. E temos aqui uma configuração bem interessante, que a maioria dos participantes estão vinculados à grande área do conhecimento, que seja das ciências biológicas ou das ciências humanas. Quanto à avaliação dos sujeitos, nós tivemos algumas instituições que participaram com maior assiduidade, que foi a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IFAM, que é o Instituto Federal do Amazonas, e aqui nós temos alguns pesquisadores que não foram identificados, mas é porque nós tivemos um problema durante a execução, mas dentro desses 24%, nós temos uma parcela que pertence à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E é importante destacar que a maioria dessas pesquisas que eles estão desenvolvendo são financiadas por agências nacionais de fomento à pesquisa, pela própria instituição ou ainda por agência regional de fomento à pesquisa. No caso, no Amazonas, seria a FAPEAM. Quanto à motivação para compartilhar esses dados, nós temos aqui em destaque que ele ocorre por iniciativa própria, por solicitação da instituição, ou ainda quando o próprio financiador recomenda ou obriga ele a que seja compartilhado os dados brutos dessa pesquisa. As razões para o não compartilhamento, elas variam um tanto, mas nós temos aqui, em sua grande maioria, que ele precisa publicar primeiro os resultados antes de compartilhar. E aí, dentro dessa perspectiva toda, ou porque não foi exigido, ou porque não tem financiamento suficiente, e se não há financiamento, ele não consegue também montar uma infraestrutura para compartilhar, e alguns outros fatores, como vocês podem observar na tela. Quanto às situações e atitudes relacionadas ao compartilhamento de dados de pesquisa, é interessante notar que eles sinalizaram que acessam o repositório de dados de pesquisas muito livremente, mas que também as suas instituições de origem não disponibilizam um repositório próprio para isso, e também não oferece orientações específicas para o compartilhamento. E isso gera uma série de outros fatores que servem como obstáculos para que eles não compartilhem. E também, que foi bem interessante notar, que foi muito sinalizado que alguma parte da pesquisa deles já ficou, em algum momento, travado, porque eles não conseguiram acessar dados de pesquisas de outros pesquisadores. E alguma das crenças que nós podemos identificar quanto ao reuso dos dados está relacionado à questão de tempo e esforço que demanda para organizar, anotar e anonimizar os dados, mas sim que eles concordariam em compartilhar os dados. Outra parte sinaliza que seria um risco que esses dados pudessem ser mal interpretados ou mal utilizados, caso fosse compartilhado. Tem uma questão que não foi tão destacada, mas a questão preocupada com os dados de questão de plágio. Isso que é bem interessante notar, porque a questão disso está em acesso aberto. Você mapear todo o processo do fluxo, fica bem mais fácil disso acontecer, mas que sim, eles estariam dispostos também a ajudar outros pesquisadores a compartilhar os dados, até porque, à medida que ele faz isso, ele acaba ampliando o seu reconhecimento, divulgando o trabalho e também tendo uma maior quantidade de citações recebidas. Quanto às expectativas que ele aguarda a partir desse compartilhamento, nós podemos observar que, seguindo a ordem, foi muito mais citada a questão de ter citações nas publicações resultantes, ou que eles gostariam de ter acesso a uma cópia do artigo publicado, caso isso não tivesse em acesso aberto, ter acesso a todo o material que foi resultante da pesquisa, incluindo artigo, material educacional, apresentações e relatórios, ou ainda um acordo mútuo de reciprocidade, no sentido de conseguir evoluir com a pesquisa, e também a questão de agradecimento nas publicações.
Então, a gente consegue perceber que há um critério... Tiago, queria que concluísse, por favor. Certo. E, por fim, nós temos essa questão que o que ocorre é que existe uma baixa familiaridade, onde é preciso fazer, sim, trabalhar em constante treinamento e que as instituições tenham setores específicos para auxiliar esses pesquisadores nesse sentido. E as referências? Muito obrigado. Obrigada, Tiago. De facto, está a ser uma sessão muito rica. Vamos agora dar as boas-vindas ao Horácio Francisco Zimba, Rui José António, Aidato Mussagi, que nos vão falar sobre dados abertos, estudo sobre a percepção de docentes e pesquisadores da Universidade Eduardo Mondlane em relação à partilha e reutilização de dados de investigação. Bem-vindos. Muito boa tarde. Vou passar agora a fazer a apresentação do nosso estudo sobre a percepção dos docentes e investigadores da Universidade Eduardo Mondlane quanto à partilha e reutilização de dados. Posso lhe pedir o favor de colocar a sua apresentação em modo de apresentação? Sim, estou a tentar, mas não está, acho que está a processar um pouco. Já está. Obrigada. Sim. Então, essa é a estrutura da nossa apresentação, que parte da introdução, metodologia, os resultados e as considerações finais. Dentro da nossa pesquisa, nós identificamos o conceito de partilha de dados dentro dos dados abertos, que implicam a organização e o armazenamento da informação em um formato adequado para a recuperação por outros pesquisadores ou pela sociedade em geral. Vimos também que um dos aspectos que mais nos interessava nessa pesquisa é o conceito de proteção da identidade dos participantes da pesquisa, visto que, dependendo do contexto da pesquisa, estes podem ser vítimas de discriminação, humilhação pública ou outras formas de agressão. Também achamos interessante a questão das barreiras a nível pessoal, que indicam um receio dos pesquisadores ao fato de que outros pesquisadores possam detectar possíveis erros nos seus dados e inconsistências, também o fato de acreditarem que os seus dados possam não ter algum valor a outra pessoa e também as dificuldades com a interação com tecnologias e com os metadados de submissão. Desta forma, o objetivo dessa pesquisa foi o de avaliar a percepção dos docentes e investigadores da Universidade Eduardo Mondlane em relação à partilha e o uso de dados de pesquisa abertos. Mais precisamente, qual é a percepção dele sobre o que é e como ocorre a partilha de dados, se já tiveram alguma experiência de reutilização ou de partilha e quais são as principais barreiras e motivos para partilhar ou utilizar dados de pesquisa. Desta forma, a pesquisa trata-se de uma pesquisa exploratória que contou como instrumento de coleta de dados, o questionário, com 36 perguntas. Recolhemos diversas informações, contudo, as informações os dados que foram usados para esta análise são os dados correspondentes à experiência de partilha e reutilização de dados de investigação. O questionário foi distribuído por e-mail e foi realizado no Google Form, foi distribuído a cerca de 1.300 potenciais respondentes e tivemos resposta de 123 respondentes. Desta forma, como resultados, a primeira questão colocada sobre o quão importante é a ciência aberta, o quão importantes são os dados abertos para o avanço da pesquisa científica, para a ciência informativa e para apoiar a aplicação da ciência aos problemas sociais e a transferência de tecnologia. Verificamos que todos os respondentes, a maior parte dos respondentes concorda que é muito importante ou que é importante para essas 4 categorias. Procuramos saber também
se os mesmos partilhavam, já têm experiência de partilha ou de dados ou utilização de dados em repositórios de dados científicos, onde verificamos que, embora mais que a metade tenha experiência, apenas 32% dos respondentes têm conhecimento e já partilhou ou utilizou dados provindos de um repositório de dados. Procuramos também saber sobre a experiência específica de partilha de dados, o que verificamos que a metade dos respondentes, 55%, mais da metade, tem experiência de partilha de dados e que 50% tem experiência na reutilização de dados. Contudo, apenas 10% dos respondentes estaria disposto a disponibilizar todos os seus dados de pesquisa e 48% alguns e 28% a maior parte e 14% nenhum de seus dados. Procuramos também saber sobre quais seriam as principais barreiras à pesquisa de dados, onde verificamos que o desejo de publicar os resultados antes de os liberar e as restrições legais configuram-se como a principal barreira para a partilha de dados. Avançando ainda, procuramos também identificar os fatores motivadores para pesquisar os seus dados e verificamos que a política, em termos de políticas, a política organizacional e a política da sociedade científica são os principais fatores motivadores para partilhar os seus dados, seguidos pela política dos financiadores e, por fim, pela política do editor. Ainda sobre os fatores motivadores para partilhar os seus dados de pesquisa, verificamos que a divulgação e o reconhecimento do seu trabalho, com 99% de casos, é considerada a mais importante, seguida do impulso à investigação científica e, por fim, pelo compromisso pessoal com a abertura de dados. Verificamos também que 3 dos participantes consideraram que a divulgação e o conhecimento do seu trabalho não era importante e 4, o impulso à investigação, enquanto que 6, o compromisso pessoal com a abertura de dados não era um elemento muito motivador. Assim, este trabalho permitiu-nos verificar de forma exploratória que existe um certo conhecimento da comunidade científica da UEM sobre os conceitos de partilha e reutilização de dados abertos e que a ausência de políticas institucionais de partilha de dados e dos financiadores a nível da UEM e do país pode estar na origem da baixa experiência com a partilha e a reutilização de dados. Verificamos também que as limitações com os recursos de infraestruturas tecnológicas e a inexistência de fóruns de debate específicos sobre partilha e uso de dados de investigação podem ser considerados como uma das principais barreiras para a partilha de dados. Também esperamos, através dessa pesquisa, Podia concluir isso, Rui, por favor. Sim, ampliar a pesquisa e também, em algum momento, colher entrevistas para ampliar e ter dados mais concretos. Obrigado. Muito obrigada, Rui, e aos autores deste trabalho, tão interessante também. Continuo a sugerir que coloquem no chat as vossas primeiras impressões, comentários, questões a estes trabalhos. E passava a palavra ao André Vieira e ao Pedro Príncipe, que vão apresentar um trabalho intitulado Desenvolvimento de um quadro de competências para a formação em dados FAIR no ensino superior. Muito bem, obrigado, boa tarde. Com esta apresentação, vamos então apresentar os principais resultados e as atividades do projeto FAIR para o desenvolvimento de um quadro de competências para apoiar a formação na gestão de dados FAIR no ensino superior. Este projeto, apenas para dar uma breve contextualização, tem como principais objetivos disponibilizar soluções práticas para a utilização dos princípios de dados FAIR ao longo do ciclo de vida de dados, promover a cultura de dados FAIR e a sua adoção, desenvolver normas globais
para a certificação FAIR dos repositórios e dos dados que são produzidos e neles contidos, e contribuir para o desenvolvimento de políticas e práticas que vão transformar e contribuir para a transformação do programa EOSC numa infraestrutura operacional. Olhando mais em detalhe, então, para as atividades e os resultados da área de trabalho que se dedica ao desenvolvimento de um modelo para a formação em dados FAIR, digamos que já vamos a mais de metade do caminho, já temos mais de metade do caminho percorrido. Portanto, como resultado deste trabalho, já foram realizados 3 principais relatórios, começando por um inquérito junto de instituições de ensino superior, que nos permitiu verificar qual é que era o ponto de situação nas instituições no que diz respeito à formação e aplicação na prática da gestão de dados FAIR. Depois um segundo relatório que nos permitiu analisar, sobretudo no contexto europeu, quais são as ofertas de formação na área também dos dados FAIR, e com estes elementos foi possível avançar para um terceiro relatório que apresentou um quadro de competências. Este quadro de competências teve por base muito daquilo que já era prática por outras iniciativas de formação, e aqui são identificadas um conjunto de competências basilares que devem ser tidas em conta para a formação na área da gestão de dados FAIR, que devem ser tidas em conta na prática, por exemplo, para os investigadores terem boas práticas no ciclo de vida da gestão de dados. De momento, encontra-se em produção, já perto de uma fase final, o Adoption Handbook. Aqui eu já vou mais à frente também mostrar mais em detalhe. Vamos apresentar modelos em concreto de cursos de formação para instituições de ensino superior. Assim como, por fim, também será o último relatório produzido nesta área de trabalho, um relatório que irá apresentar boas práticas e casos de boas práticas de instituições de ensino superior no que diz respeito à formação para a gestão de dados FAIR. E, sobretudo, estes 2 relatórios acreditamos que serão e que se constituirão como excelentes ferramentas para que as instituições de ensino superior e aqueles que têm a decisão de poder delinear e desenhar cursos de formação tenham aqui excelentes ferramentas para poderem criar cursos ou adequar os seus cursos para a formação em gestão de dados FAIR. Quanto ao quadro de competências, ele já se encontra publicado, tem aqui o link no slide para o poderem consultar. Tem como objetivos contribuir para o crescimento sustentável de profissionais com competências dos dados FAIR, apresentar um quadro de competências que possa ser utilizado por universidades e instituições de formação profissional para desenvolverem os seus próprios programas de formação e que possam ser adotados ao seu domínio específico. E para incorporar as competências relacionadas com os dados FAIR nos currículos de Data Stewardship, Data Science ou gestão de dados de investigação. Devo salvar apenas que este quadro de competências ele é abrangente, ele não é específico para uma área científica em particular. Digamos que essas necessidades de formação terão que ser posteriormente adequadas. Quanto ao Adoption Handbook, ele vai ser chamado How to be Fair with Your Data, a Teaching and Training Handbook for Higher Education Institutions. Este handbook terá um ponto de vista muito prático para aqueles que o irão ou que poderão utilizar, apresentando um conjunto de indicações práticas sobre como implementar ou desenhar um curso para a formação em dados FAIR. Ele encontra-se de momento em versão draft, ele foi ontem publicamente apresentado num workshop e espera-se que a sua versão final seja apresentada até o final deste ano, em dezembro de 2021. As principais áreas deste Adoption Handbook, para além de outras, são estas 4. As FAIR Skills and Competencies, que na prática
são unidades de conhecimento e respectivos resultados de aprendizagem para cada um dos níveis de ensino, e aqui apresentamos isso para os níveis de ensino de licenciatura, mestrado e doutoramento. Por isso aqui será claro quais são, digamos, as áreas de conhecimento que os alunos de cada um destes níveis de ensino deve ter. A segunda área, o Teaching and Training Designs for FAIR. Aqui serão apresentados, aliás, será feita uma apresentação de uma abordagem estruturada para a concepção de cursos e as suas várias etapas, para auxiliar professores e formadores na concepção de cursos sobre o tema FAIR. Quanto à parte de FAIR Lesson Plans, aqui vamos poder encontrar exemplos de planos de aulas sobre tópicos relacionados com as standards de investigação e os princípios FAIR, a partir dos quais, por exemplo, um formador poderá desenhar os seus planos de formação para tópicos específicos que são apresentados. Por fim, a quarta área, Implementing FAIR. Aqui são apresentadas algumas, digamos, recomendações ou instruções sobre como as instituições podem ou devem auxiliar os seus investigadores para a implementação das standards FAIR. Porque, até como já foi referido hoje, já estou mesmo a terminar, há uma necessidade de disponibilizar serviços e infraestrutura para os investigadores levarem a cabo estas boas práticas. Por fim, apenas como nota de referência, este projeto já se encontra na sua fase final. Muitos dos resultados já se encontram disponíveis, tanto na página do portal, que é fairsfair.eu, como na comunidade no Znode, onde podem encontrar vários resultados que acabam por ser úteis para a comunidade, tanto para gestores dos repositórios como para investigadores, poderão encontrar informação muito útil no que diz respeito às standards FAIR. Obrigado pela atenção. Obrigada, André, e obrigado por estar dentro do tempo. Vejo que no chat começa a surgir alguma animação e enquanto essa troca de opiniões vai decorrendo, passávamos à próxima apresentação, que nos fala de política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para a pesquisa da Fiocruz, capítulos de uma caminhada. E os seus autores são a Vanessa de Arruda Jorge, a Ana Beatriz Aguiar Slaibi Lopes e a Maria de Fátima Moreira Martins. Bem-vindas e vamos ouvir a vossa apresentação. Olá, bom dia para o Brasil, boa tarde para Portugal. É um prazer estar aqui hoje com vocês e eu acho que eu tive uma felicidade de ter várias excelentes apresentações que me antecederam e de alguma forma já trazem até questões, argumentos para a gente contar, porque a gente vai fazer aqui um relato, né, da nossa experiência, dessa caminhada de construção, dessa política de gestão e compartilhamento de dados, de abertura de dados para pesquisa na Fiocruz, que envolve todas essas questões da percepção do pesquisador, né, da percepção do que eles, né, desse sentimento deles, de olhar para esse tema e entender a importância do tema, mas, de alguma forma, ter bastante insegurança, bastante questões em relação às práticas, né? Em como a gente bota isso, como a gente faz isso acontecer na prática. Então, assim, eu, Fátima e Bia fizemos essa comunicação, mas isso também é fruto de um grupo muito maior dentro da Fiocruz. Eu posso dizer que essa política da Fiocruz, ela é fruto de cada colaborador da Fiocruz que participou de um processo que é longo, né, porque aí eu já vou começar a entrar aqui nesse tema, então, que a Fiocruz, ela né, para quem não conhece, é uma instituição pública que trabalha em diversas frentes dentro da área da saúde. Ela atua na pesquisa, mas também atua na educação, atua na produção, produz vacinas, medicamentos. Então, assim, construir uma política de ciência aberta dentro da Fiocruz não é algo fácil, né? Porque a gente está falando de áreas, inclusive, que bastante diversas. Uma que, por exemplo, é a saúde pública, onde nós temos que garantir o direito e o acesso à saúde para o cidadão, a partir do SUS, né? Do nosso Sistema Único de Saúde brasileiro.
Mas, por outro lado, também lidamos, por exemplo, com a indústria farmacêutica, né, que é uma indústria pesada, que tem toda uma questão que envolve a propriedade intelectual, então discutir isso não é uma questão muito fácil. Eu queria ressaltar que assim, a gente tem um trabalho, né, a gente pode dizer que a Fiocruz, na verdade, está no DNA da Fiocruz, as questões que envolvem a ciência aberta, né, de produção, disseminação do conhecimento científico, né, isso faz parte da missão. Quem olhar a missão da Fiocruz, isso está escrito lá, né, para construir sociedades mais democráticas. Então, isso está dentro da nossa missão. Então, a gente pode dizer que assim, há um longo caminho aí, a gente está falando de um capítulo específico dessa caminhada, mas há vários capítulos que já foram traçados, que já foram escritos, por exemplo, desde 2014, quando a Fiocruz aprova sua política de acesso aberto ao conhecimento. Né? E ali já traz inúmeras iniciativas, eu cito principalmente aqui o nosso repositório institucional, a ARCA, que é uma iniciativa muito robusta, que traz inúmeros resultados, e inclusive hoje influencia, um pouco dialogando com a palestra de abertura, na questão da avaliação da ciência da Fiocruz, né? Porque a produção científica da Fiocruz depositada no nosso repositório, ela faz parte, né, ela é medida como um indicador institucional global. Então, de alguma forma, também já estamos trabalhando, inclusive, essa questão de indicadores. Também temos uma diretrizes para recursos educacionais abertos, desde 2019. Temos um repositório específico, então temos um repositório para produção científica e temos um repositório específico para recursos educacionais abertos. Também queria destacar, não só essa, mas existem várias iniciativas aí dentro desses dois temas, mas destacar essa e principalmente o Campus Virtual, que é uma plataforma que, né, que a gente oferece cursos gratuitos e, inclusive, abertos, né? A gente tem um curso, um programa de formação modular em ciência aberta, vai ser apresentado na sexta-feira, resultados desse programa. Mas a partir de 2017, nós focamos em discutir dentro da instituição as questões que envolvem a gestão, compartilhamento e abertura de dados de pesquisa, e isso, de alguma forma, entendendo que é um objeto bastante complexo, a questão dos dados, né, um pouco bastante heterogêneo, como a gente lida com diversas áreas do conhecimento dentro da própria Fiocruz, isso seria um pouco mais, a gente precisaria de participação dessa comunidade. Então, como começamos esse trabalho, né? Contando um pouquinho do nosso percurso. Começamos com estudo, né? Estudo que foi feito por um grupo de trabalho de ciência aberta, a Viviane citou na apresentação dela esse grupo, é um grupo grande com profissionais de diversas áreas, né? Multidisciplinar, né? com diversas formações, e nos dividimos dentro desse grupo para estudar, por exemplo, olhar para o que os países estão fazendo, né? O que os países estavam fazendo em ciência aberta, a gente estudou 8 países e mais a União Europeia, e também, por outro lado, olhamos para todo o ordenamento jurídico brasileiro, né? Olhamos para as leis, decretos, portarias, resoluções, para olhar como é que essa questão da abertura incidia dentro desse ordenamento jurídico brasileiro. Isso aqui, né, em 2017, 2018, e a partir desses estudos, então, assim, a gente tinha que ter algumas perguntas orientadoras para o nosso debate e para a nossa construção interna, né? Então, assim, quais eram os principais benefícios que a ciência aberta poderiam trazer para as pesquisas na área de saúde, considerando todo esse contexto que eu falei, esses dilemas da área da saúde. E como trabalhar os princípios da ciência aberta numa instituição pública de pesquisa em saúde no Brasil, né? Considerando todas as questões que envolvem orçamento para a ciência, né? Todas essas questões de incentivo também teriam que ser colocadas em questão nesse momento dessa discussão, e como contribuir e potencializar para essa discussão, aí não só para a Fiocruz, mas a gente queria olhar para o país, né? E para outras redes. Então, para a gente era muito importante, né, esse diálogo com a comunidade, né, dentro da nossa perspectiva de gestão participativa, que é a gestão que a gente tem dentro da Fiocruz, com uma reflexão crítica sobre esse movimento, né, não só responder às demandas de forma reativa, mas também propositiva. Queríamos nos colocar nesse momento, né, nessa discussão, e definir diretrizes que também fossem de interesse não só da Fiocruz, mas para o SUS. A gente pensava o tempo inteiro nesse sistema único de saúde brasileiro. E participar, né, de redes, de tudo aquilo que foi formado aí para fazer essa reflexão crítica.
Chegamos, então o que fizemos? Lançamos, né, criamos um documento, esse GTCA, esse Grupo de Trabalho em Ciência Aberta, criou um documento para iniciar esse debate dentro da Fiocruz, que a gente chama aqui de TR, que é o termo de referência, em que colocamos ali sete princípios, e dentro dos princípios diversas diretrizes, que a gente entendia que era importante para discutir todas essas questões que envolvem os dados e a ciência aberta. A gente passou por diversas instâncias da Fiocruz, recebemos inúmeras contribuições. Vanessa, podia concluir isso, por favor. Tá. Tanto coletiva como individual. E aí temos aqui como resultado uma política, né? Ela está em 3 línguas, está depositada no nosso repositório, e próximos capítulos virão em outros trabalhos que apresentaremos. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Vamos então passar à última apresentação deste painel, intitulada Plano de Gestão de Dados Acionável por Máquina, alinhado aos princípios FAIR, proposta para o Laboratório Multiusuário de Bioinformática da Embrapa. E os seus autores são a Márcia Isabel Fuzigawa Souza, Tércia Zavaglia Torres, Marcos César Visoli, Paula Regina Cuser Falcão, António Nhani Júnior, Poliana Fernanda Giaqueto, Filipe Rodrigues da Silva e Luís António Falaguasta Barbosa. Bem-vindos e vamos ouvir a vossa apresentação. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tércia Zavaglia Torres e eu vou apresentar o trabalho para vocês, intitulado Plano de Gestão de Dados Acionável por Máquina, alinhado aos princípios FAIR. Modelo de conhecimento para o Laboratório Multiusuário de Bioinformática. Eu trabalho na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e esse trabalho foi realizado no contexto de um laboratório multiusuário específico da Embrapa. Esse trabalho ele foi realizado, enquadrado no contexto do 4º paradigma científico, que é baseado aí na Insights, na ciência aberta, colaborativa, e que enfatiza especificamente a colaboração e o compartilhamento de dados de pesquisa, que tem muita aderência ao que a Embrapa vem procurando fazer, em especial o Laboratório Multiusuário de Bioinformática. O trabalho foi desenvolvido no contexto desse laboratório, é um dos 8 laboratórios de pesquisa, multiusuário de pesquisa da Embrapa, e ele tem o papel aí de viabilizar soluções de bioinformática para projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação da empresa em um ambiente colaborativo, né? O principal substrato das pesquisas desenvolvidas no LMB, né? É assim que nós o denominamos, são os dados ômicos, né? E que precisam ser gerenciados para proporcionar aí a colaboração, o compartilhamento e o avanço do conhecimento. Então, este trabalho ele se enquadra aí nesse contexto de incrementar aí as ações de melhoria do processo de gestão de dados, né, do laboratório, sobretudo porque visam aí a preservação, o compartilhamento, o reuso de dados, né, ômicos para a Embrapa e para todos os usuários desse laboratório. Bom, o objetivo do trabalho foi desenvolver, então, um modelo de conhecimento em plano de gestão de dados acionável por máquina, alinhados aí a princípios FAIR, especificamente para este laboratório, devendo aí atender a 2 premissas específicas. Primeiro, ser FAIR e, segundo, acionável por máquina. Para realizar esse trabalho, nós desenvolvemos os seguintes procedimentos metodológicos, né? Realizamos uma pesquisa bibliográfica em base de dados e periódicos científicos aí, nacional e internacional, visando aí o mapeamento da produção técnica voltada para o tema plano de gestão de dados, em especial os acionáveis por máquina, a análise do estado da arte do conhecimento sobre o tema e especialmente o plano de gestão acionável por máquina, né? A identificação de necessidades de integração entre o sistema de interesse para esse plano no laboratório, a utilização da ferramenta DSW para a criação de modelos de conhecimento e para a construção do plano de gestão de dados acionável por máquina, a criação de modelo de conhecimento no DSW, de planos de gestão de dados
especificamente para o LMB, e a construção de um plano de gestão de dados acionável por máquina no DSW para os projetos de pesquisa do laboratório. Tivemos como resultados intermediários um documento síntese sobre toda a literatura, né, estudada, né? Tivemos um documento descritivo aí sobre as integrações desejáveis entre os sistemas do laboratório, que são adotados pelo laboratório e da Embrapa, e que são de interesses para o plano de gestão de dados acionável por máquina, e um documento descritivo de requisitos, né, de plano de gestão de dados acionável por máquina, especificamente para o laboratório, a partir da análise da ferramenta DSW. Como resultados finalísticos, nós tivemos aí a criação de modelos de conhecimento alinhados aos princípios FAIR no software da DSW, né, e acionável por máquina, tomando aí por base tanto o ecossistema de dados de pesquisa, quanto os requisitos e as necessidades do LMB em relação ao plano de gestão de dados acionável por máquina que era desejável àquele laboratório. A construção do plano de gestão de dados para projetos de pesquisa do laboratório, baseado nos modelos de conhecimento criados no software DSW, e verificando aí a adequabilidade dos modelos de conhecimento criados, bem como da ferramenta no atendimento das necessidades do laboratório. Bom, como conclusões, tivemos aí a confirmação de que, de fato, o trabalho está aderente ao que a literatura científica pesquisada vem apontando, né? Portanto, a orientação da adoção de planos de gestão de dados alinhados a princípios FAIR e acionáveis por máquina. Tivemos também aí a construção, né, de modelos de conhecimento, né, a verificação de que modelos de conhecimento criados na ferramenta DSW traduzem as especificidades e necessidades dos pesquisadores do laboratório, né, situados nos ecossistemas de dados e de pesquisa da Embrapa, e a verificação, né, como era de se esperar, de que o trabalho enseja aí novas frentes de pesquisas para ampliar aí as possibilidades de melhoria, integração, interoperabilidade entre os sistemas, em especial o sistema que a Embrapa vem implementando atualmente, que é o repositório de dados de pesquisa da Embrapa, intitulado de REDAP. E também verificamos na abertura a necessidade que esse trabalho mostra, né, a necessidade que a gente deve abrir aí novas frentes de pesquisa para avaliar o nível de fairness dos planos de gestão de dados construídos para os projetos de pesquisa do LMB. Aqui estão as referências do trabalho, né? Os autores, né? E as instituições, somos todos da Embrapa, alguns em especial situam-se em Campinas, outros em Brasília, então é uma equipe bastante multidisciplinar, e agradeço aí a colaboração, a participação e a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcia, por esta sua apresentação também tão interessante. Eu convidava desde já todos os oradores a ligarem as suas câmaras para estarmos mais próximos da audiência agora nesta altura do debate, e pedia-lhe o favor também, Tércia, de deixar de partilhar a sua tela para nos vermos mais. Estou tentando aqui, vamos lá. Senão talvez a Raquel possa ajudar. Então, acho que tivemos um painel muito, muito rico, complementar e interessante, e convidava para já a nossa plateia a colocar questões aos nossos oradores. Alguém quer começar? Bem, se não, eu posso começar para quebrar o gelo, mas aqui o ideal era que todos, de alguma forma, possam também contribuir para esta discussão, inclusive os oradores que podem se perguntar uns aos outros. Eu tenho aqui uma primeira questão que me surgiu, que é: como é que a percepção adquirida das dificuldades e dos desafios da implementação dos planos de gestão de dados tem influência na forma como a instituição
aborda essa mesma implementação. Portanto, o que é que vai sendo mudado para melhorar a adoção? Para mim, a questão ou especificamente para... Era para a Viviane. Viviane. Obrigada pela pergunta. Então, no nosso artigo, que vai ser publicado na BAD, a gente fala dos próximos passos, que é justamente o que a gente foi, a partir da percepção dos pesquisadores, o que a gente foi implementando e modificando no sistema, né? Como eu falei, a gente focou na apresentação na questão dos metadados, mas a gente também teve outras questões que a gente percebeu, e eu quis ressaltar isso, que quando a gente olha planos de gestão de dados, gente, na literatura, nas bases de dados, a gente encontra vários planos, mas esses planos eles estão realmente alinhados aos princípios FAIR? Eles realmente contam aquela história que precisa contar para que esses dados possam ser reutilizados? Então, essa visão é muito mais, muitas das vezes, do profissional da informação do que do pesquisador. Então, para ele fez o plano de gestão de dados e está pronto, né? Tá bom. Então, essa percepção que tem que ser feita. E aí, a gente fez esse estudo, conseguimos identificar isso, e a partir da identificação, a gente está implementando essas modificações no nosso sistema. Então, isso está sendo feito. Muito obrigada. Não sei se mais alguém do painel gostaria de complementar esta resposta. Se não, eu pedi à Ana Cristina Gomes Santos, que colocou aqui uma questão no chat, que verbalizasse para nós. Pode ser? Sim, basta que abra o micro. Ana Cristina, consegue falar? Sim, Vanessa, a Viviane da Cruz, que tem já prática, né, de aplicação. Eu estou perguntando como é que vocês estão lidando com os pesquisadores nessa formação para disponibilizar os dados, que esse é o nosso gargalo, né? O pesquisador entender a importância. E a outra questão que eu tenho também nesse mesmo item é a questão da temporalidade, da validade desses dados, de como colocar essa validade, né? Como avaliar essa validade dos dados, porque agora a gente está construindo as políticas enquanto instituição, e esse é um ponto que nos afeta muito. Como é que a gente vai avaliar esses dados, se eles realmente são valiosos? Para quanto tempo a gente vai dizer que eles vão ficar lá na plataforma? E aí são questões muito, muito valiosas para a gente discutir agora. Obrigada. Acho que era uma pergunta para a Vanessa, pelo menos aqui pelo chat. Oi, não, Ana, excelente pergunta, Ana Cristina. Essa questão da formação e do engajamento, poderia dizer engajamento mesmo dos pesquisadores também, né? Eu acho que tem que andar junto, todo um plano de comunicação. Então, o que até agora, né? A gente diz que a gente teve algumas estratégias iniciais para tocar, né, para criar essa política, né, que envolvia um eixo que era esse, o próprio da política, criar a política e governança para essa política. Não deu, pelo formato não dá muito tempo da gente explicar tudo, mas a gente já tem também uma estrutura de governança, a gente tem um fórum de ciência aberta, a gente deixa de ser um grupo de trabalho e vira um fórum, e esse fórum é responsável por pensar estrategicamente todas as questões que envolvem formação, recursos humanos, ferramentas, infraestrutura. Então, assim, vou tentar ser bem direta. A gente tem um curso EAD, né, um curso EAD que está disponível não só para os pesquisadores da Fiocruz, que inclusive foi feito em parceria com a Universidade do Minho, né, então a gente tem um curso que está disponível para toda a sociedade brasileira e para fora também, existem vários alunos de país do exterior. A gente tem agora uma disciplina transversal de introdução à ciência aberta. O que significa uma disciplina transversal? Qualquer curso de pós-graduação da Fiocruz, que são 38 programas atualmente, essa disciplina é uma disciplina ofertada para qualquer um desses cursos. Então, assim, a gente entendeu que o tema da ciência aberta é estratégico para a formação do novo pesquisador da Fiocruz. Ele tem que estar atento, né, ele tem que estar atento à questão da ciência aberta no seu processo de formação. Então, serve para especialização, mestrado, doutorado. E, além disso, agora a gente vai ter uma série de oficinas, né, que vai ser planejada dentro desse fórum,
para formação de toda essa estrutura que a gente criou para a implementação da ciência aberta, que vai desse fórum, mas também para um núcleo em cada unidade técnico-administrativa, que a Fiocruz é muito grande, e aí a gente tem estratégias para cada segmento desse, né? E a Viviane acho que pode completar, que inclusive tem uma disciplina um pouco mais avançada, inclusive de ciência aberta, oferecida especificamente dentro do programa de informação e comunicação. Obrigada, Vanessa. Temos aqui no chat mais uma questão do Valdenildo Pedro da Silva. Valdenildo, quer se juntar a nós? Valdenildo? É só abrir o som, o microfone. O Valdenildo, Onde é que ele vou está? abrir. Já está. Boa tarde. Okay. Boa tarde, Valdenildo. Então, vamos lá ouvir a sua questão. A minha preocupação é de que eu, como uma pessoa da sociedade, preocupado talvez com a ciência cidadã, né, de que eu participe também na construção de um certo conhecimento, e quando eu vejo... Eu queria ouvir deles, diante dos trabalhos dele, quais são os grandes desafios de disseminação de conhecimento, ou do produto do conhecimento dele, junto à sociedade. Quer dizer, a sociedade, como que ela tem acesso a isso? Porque todo conhecimento científico ele é revertido para o bem-estar da sociedade. Portanto, e aí eu queria ver quais são os ganhos, os limites de disseminação em rede desse conhecimento. Sei que é para todos, portanto, façam um favor, se calhar quem ainda não falou pode começar. Eu estou a ver o Tiago cheio de vontade. Sim. Pode começar. Bom, eu penso que realmente são passos pequenos. Acredito que talvez demore um pouco mais, embora, pelos relatos que a Vanessa nos apresentou e a Viviane também. Então, realmente tem essa questão do entrave, que primeiramente a gente pensa a comunicação interna, tem que ter um plano de comunicação interna muito bem alinhado. E aí, uma vez que isso esteja consolidado entre os pesquisadores, aí eu acredito que nós vamos conseguir avançar para trabalhar uma ciência cidadã efetiva. Mas a gente está num momento muito de se organizar internamente. Primeiro, para consolidar essa questão da gestão dos dados, como o relato da Viviane foi, que é uma coisa que é muito comum. O próprio instrumento de coleta, nós percebemos que talvez o fato de muitas respostas terem ficado sem resposta, porque eles não compreendem os termos que nós, como bibliotecários ou profissionais da informação, utilizamos. E aí tem toda uma questão depois de equacionar também que tipo de dados vai ser preservado, com esses metadados de acordo com cada especificidade de áreas do conhecimento, porque umas vão ter dados sigilosos, outras vão ter dados que têm que ser anonimizados. E à medida que nós fomos avançando dentro disso, aí sim, eu penso que nós vamos conseguir chegar no nível de ciência cidadã desejado. Mas, enquanto isso, o que eu vejo quem tem feito bons trabalhos são as agências de fomento, especificamente as regionais. Eu vejo que elas estão trabalhando dentro dos seus setores de comunicação, mapear a partir dos relatórios que são entregues e dar uma remodelada nisso e tornar essa linguagem mais acessível para que a comunidade possa se apropriar, o cidadão comum possa se apropriar do que foi produzido, de tudo que foi produzido principalmente com os recursos públicos. Obrigada, Tiago. Mais alguém gostaria de completar a resposta do Tiago? Acho que talvez também uma dimensão, o Tiago falou muito a questão dessa parte da divulgação, né? Como a gente divulga a ciência de forma que a sociedade possa realmente fazer uso dessa informação. Eu acho que dialoga um pouquinho com a pergunta que o colega fez, o Valdenildo, mas também tem um outro aspecto que é o cidadão participar de fato do processo científico, né? Não só como compartilhando armazenamento de espaço, como vários outros
outras práticas que a gente tem de ciência cidadã, ajudando na coleta de dados, ou espaço em computador, mas que ele possa fazer a cocriação, ser o cientista mesmo no processo científico. Não sei se era nesse caminho que o Valdenildo queria chegar, do cidadão, o cientista cidadão, ele ali, de fato, com uma equipe de pesquisa, desde o início, desde pensar a pergunta de pesquisa até o final, ele poder fazer parte desse processo, que seria a ciência cidadã no auge, né? No 100%, em todas as etapas, o cidadão ali junto com o pesquisador e criando as questões de pesquisa e depois analisando os dados também, não só coletor de dados ou de outros pedacinhos do processo científico. Eu acho que isso é uma prática que a gente tem buscado, eu vejo muito na Europa já, um incentivo maior para que os pesquisadores possam trabalhar nesse âmbito, mas o Brasil também tem algumas iniciativas de ciência cidadã, existe uma rede brasileira de ciência cidadã também aqui no Brasil, então se ele se interessar, eu acho que pode recorrer a esses recursos também para saber mais sobre o tema, mas eu acho que é muito interessante e urgente, né? Ainda mais com a Covid, a gente viu como é urgente esse diálogo entre ciência e sociedade. É urgente, a gente precisa realmente estreitar esses laços aí, e a ciência cidadã vem apoiando também nesse processo. Muito obrigada, Viviane. Nós temos uma audiência fantástica de 60 pessoas que não saem daqui, portanto, de certeza que há mais questões, por isso eu vou fazer só uma para aquecer e esperar que apareçam mais. Então, eu perguntava ali ao André o seguinte, e depois também, se calhar, pedia que os colegas que estão aqui de outros países também pudessem contribuir para esta discussão. Verter estes conceitos de gestão de dados, plano de gestão de dados, ciência aberta para a educação formal pode ser a resposta, no fundo, que gera uma mudança de mentalidades em que tudo isto um dia passará a ser natural, quer dizer, já não vou pensar que me vão roubar os dados, nem que estou adiantado ou atrasado. Como é que estes processos estão a decorrer e como é que estes projetos se estão a relacionar com o corpo docente das universidades, onde se forjam os novos cursos e as novas unidades curriculares? Ok, obrigado pela questão. Sim, isso é muito importante. Por exemplo, numa perspectiva prática, o handbook de que eu falei, cuja apresentação do draft foi ontem, agora a versão final, que irá ser ainda refinada com base nos contributos da comunidade, irá ser apresentada em dezembro. Esse handbook foi produzido em conjunto, em colaboração com elementos da comunidade. Houve uma chamada para autores poderem contribuir com o seu conhecimento, e muitos desses autores são já, ou têm como funções serem formadores ou professores nas suas instituições de ensino superior, formadores na área da gestão de dados e da datosfera ou de ciência aberta. Portanto, eles também já contribuem com esse conhecimento e já trazem essas práticas, essas necessidades também para o handbook que nós apresentamos. E depois é muito importante também, como já hoje tivemos também na apresentação do Keynote, a importância de que os deans das escolas, os coordenadores das escolas, também tomem a lead e façam com que efetivamente se criem condições para que estes modelos de formação possam ser incluídos nos currículos académicos. E isto entrando, digamos assim, como o caso que a Viviane também referenciou agora, se a formação entrar logo como base nos cursos académicos, acaba por entrar no cotidiano dos investigadores, estes conceitos acabam por ser mais facilmente compreendidos, se forem apresentados numa fase inicial de formação, e se a instituição, através das suas políticas, digamos que tiver como requisito que a investigação realizada nessa instituição siga os princípios de ciência aberta e as boas práticas de gestão dos dados, isso aliado com a formação desde o início acabará, acredito eu, por fomentar com que estes conceitos sejam mais facilmente absorvidos e compreendidos por aqueles que fazem ciência, que são os investigadores. Obrigada, André. Alguém quer completar? Talvez uma perspectiva de Moçambique e do Brasil? Sim.
Bom, na perspectiva de Moçambique, o que podemos verificar, inclusive com a pesquisa, é que a maior parte dos pesquisadores, dos docentes, porque a pesquisa, o inquérito, o questionário foi aplicado mesmo aos docentes e investigadores, a maioria dos docentes e investigadores não tem experiência em partilhar os seus dados de pesquisa. Então, dificilmente teriam esse espaço para eles mesmos começarem a dar esses conteúdos e a partilhar esses conteúdos com os seus estudantes. Inclusive, a própria questão do acesso aberto, o do uso de bibliotecas digitais em Moçambique é um pouco ainda precário. Tem havido um esforço da Biblioteca da Universidade Eduardo Mondlane em dar formações contínuas sobre o uso e acesso a recursos eletrônicos, tanto os prescritos quanto os em acesso aberto. Portanto, a formação ainda é a nível dos próprios docentes e investigadores e a estudantes de um nível um pouco mais de pós-graduação. Então, ainda temos essa questão. E também gostaria também de comentar sobre a questão da ciência cidadã, que acaba também ficando comprometida por causa dessa própria dificuldade que existe ainda de contextos apropriados de debate sobre o que é, na verdade, ciência aberta e em que medida isso pode beneficiar não só aos investigadores, mas também à sociedade no geral. Muito obrigado. Obrigada, Rui. E tem os nossos colegas brasileiros, o que é que nos podem partilhar da sua experiência? Não sei se Vanessa quer falar, mas... Como eu já falei, eu estou dando espaço para os outros colegas, se eles quiserem, a gente completa. A gente tem como a gente completa. Eu acho que vocês podem completar porque tem uma experiência vasta, e principalmente na implementação da política, né? E isso é extremamente importante. Eu digo isso porque na Embrapa nós estamos caminhando nessa direção e tem havido aí problemas que eu acho que a Fiocruz já percorreu, né? E pode relatar melhor. Eu acho que a primeira questão que a gente percebeu, né, durante essa nossa caminhada de sensibilização, em que a gente foi em várias unidades, é que assim, muitos já fazem gestão de dados, muitos já fazem compartilhamento de dados, mas talvez assim, os termos que usamos não sejam tão familiar para esses grupos, né? A Solange, acho que no trabalho dela mostrou lá da enfermagem, você vê que os pesquisadores de alguma forma já fazem, mas talvez não entendem muito bem o que é o FER, não entendem muito bem, né? Então, assim, eu acho que reconhecer, olhar, né, as práticas já existentes, né, e olhar para ali e tentar potencializar aquelas práticas que são práticas de uma comunidade. Eu acho que é isso que é um pouco importante. Quando a gente está falando de ciência aberta, nos parece que é tudo muito parecido, que eu até botei uma figura aqui, igualdade e equidade não são a mesma coisa, né? Então, assim, fica parecendo que é tudo muito fácil, muito próximo, mas olhar para cada prática dessa, para cada especificidade, eu acho que é uma das principais chaves nesse processo de implementação da ciência aberta, é o que a gente está notando. Por exemplo, no grupo de pesquisa clínica, eles têm que fazer gestão de dados, eles não têm a opção de não fazer gestão de dados, mas eles precisam fazer, mas talvez eles não tenham todo o vocabulário que utilizamos aqui dentro desse movimento de gestão de dados, FAIR, então adaptar essas questões, né, olhar como é que a gente pode potencializar cada uma dessas ações é importante. E aí já também conversando com o Valdenildo, que falou da ciência cidadã, faz parte disso, porque assim, existem inúmeros projetos. Quando a gente começa a falar disso, a gente vê que existem várias iniciativas de ciência cidadã, mas talvez não com esse nome, não com essa proposta. Quando a gente pensa em Zika, desculpa, é o meu objeto de pesquisa, o Zika, quando a gente pensa nas mães que colocavam as suas experiências para mostrar às crianças, né, com a microcefalia, e o quanto de protocolos de saúde precisaram ser mudados, precisaram ser melhorados a partir dos relatos das mães, de quem cuidava
cuidava os filhos. Isso é ciência cidadã também. Talvez não é a mesma nomenclatura, mas a gente tem que, então, um pouco olhar para essa nomenclatura, né, e ampliar isso daí e tentar dialogar com cada nomenclatura existente aí para poder realmente fazer ciência aberta. Obrigada, Vanessa. Eu tinha aqui uma última pergunta que gostava de colocar à Tércia, que é o seguinte. A Embrapa é uma empresa, não é? Sim, então, uma empresa pública. Exatamente. Como é que o plano de gestão de dados acionável por máquina valoriza o serviço, não é? Como é que torna a empresa mais sustentável, mais eficiente? Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Obrigada pela pergunta, e aí eu vou contar com a ajuda também dos outros coautores que estão aí para acrescentar qualquer coisa que eu, porventura, não falar, né? Mas a Embrapa é uma empresa pública, está aí no mesmo movimento que a grande maioria das empresas públicas, como a Fiocruz e outras, né, vem acompanhando esse movimento de implantação da ciência aberta e iniciou aí um processo de implantação da sua política de governança de dados, informações e conhecimentos, e o plano, e nós temos aí uma estrutura muito descentralizada. Dentro dessa estrutura existem especificidades, e dentre as quais o laboratório multiusuário é uma figura programática institucional que atende a uma especificidade. Existem 8 laboratórios no Brasil, dentre os quais o de bioinformática, que é um laboratório extremamente específico, porque ele atende aí, ele lida com dados ômicos. Nessa área de biologia, os dados ômicos já são, né, extremamente abertos, né, e usados aí como referência. Então, é meio que assim, para o caso específico do plano de gestão de dados acionável por máquina, nesse laboratório em especial, ele está sendo, né, implementado. Esse estudo vai corroborar com isso. A gente ainda está numa fase de implementação, então algumas questões aí que você está perguntando eu não tenho como responder, mas ele já corroborou muito com o processo de gestão de dados ômicos, que são volumosos, né? Tem aí uma característica muito específica, né? E ele já vem colaborando muito, porque ele é uma exigência, muitas vezes, das próprias pesquisas, das próprias agências financiadoras, né? E agora também da Embrapa. Então, nosso estudo, né, foi até a implantação a identificação desse modelo, que seria mais aderente à realidade desse laboratório, mas a gente pretende aí continuar com futuras pesquisas, identificando e melhorando aí todo esse processo, que é muito maior do que apenas o plano de gestão de dados acionável por máquina, né? Eu penso que, assim, muitas coisas ainda não foram implementadas, a gente não tem como avançar aí na sua pergunta. Eu gostaria de falar, é possível? Sim. Estão me ouvindo? Eu sou a Márcia Sauer, né? E faço parte, né, dessa equipe dessa ação, né, gerencial, né, de estudo aí de uma proposta, né, de um modelo de conhecimento para plano de gestão de dados acionáveis por máquina para o laboratório, né, para o LMB. E, como eu não vou ter muito tempo para me estender, eu só queria dizer o seguinte, que dos estudos que nós fizemos, lá no início, que a gente relatou, que a gente fez uma revisão, né, nós chamamos isso de uma fase da atividade de análise do estado do conhecimento, né? Esse estudo, né, foi conduzido, né, juntamente com os membros desse laboratório, né? Porque já havíamos trabalhado com eles o ano passado numa ação de processo, de implantação de processo de gestão de dados nesse laboratório. E a questão, né, dos planos de gestão de dados, assim como catalogação, né, foi apontado assim como uma prioridade de estudos para a gente continuar nesse ano de 2021.
né? Então, já havia essa percepção, já em 2020, né, de que os planos de gestão de dados já se pronunciavam, um modelo que se pronunciavam, né, enfim, né, que são mais conhecidos, como DMP2, né, o DMP Online, não satisfariam, né, as especificidades e aos interesses dos pesquisadores desse laboratório, né? Como a Tércia disse, né, é um laboratório que lida com dados, né, complexos, né, de alta, né, é um laboratório de alto desempenho, né? Então eles precisam, né, necessitam, né, de um plano de gestão que seja muito mais amplo, né, que não seja só um plano de gestão estático, né? Não querem um plano aliás, não queriam, já disseram isso no começo, né? Que não interessava para eles um plano de gestão estático, né? Em uma planilha, em um arquivo Word, né? E assim por diante. Mesmo que esteja na internet, para eles não há interesse, né? Então, nós fomos atrás desse modelo, né? E aí nós fomos pesquisando, né? Lendo bastante, para ver o que existia, né? E já existe bastante coisa, né? Bastante material, que nos encaminhou para essa linha de um estudo de planos acionáveis por máquina, né? Então, não saiu assim, vamos dizer assim, essa construção, né? A gente chegou nisso por eles mesmos, né? Que diziam, não, esse plano de gestão não interessa, porque eles não nos satisfazem, né? Então, um trabalho colaborativo, né? Essa natureza do nosso trabalho, nós caminhamos, né? Por essa linha, né, de encontrar e de propor, né, um modelo que fosse acionável por máquina e que fosse fair, né, que atendesse, que tivesse na linha aí dos princípios. Muito obrigada, Márcia, sim senhora. Olha, eu tenho só aqui, antes de fechar, uma pergunta que pedia que alguém respondesse no chat ao Anderson, que pede se alguém lhe explica o que é um plano de gestão de dados acionado por máquinas. Enquanto nós fechamos aqui a sessão, que já estamos 1 minuto atrasados. Eu queria agradecer muito a todos, acho que foi uma sessão muito rica, tanto pelas apresentações como pela discussão, tive muito gosto em estar aqui convosco e desejo-vos a continuação de uma ótima Confoa e uma ótima próxima sessão.